Problema 1.31. Um empregado do correio dirige um caminhão de entrega e faz o trajeto indicado na figura 1.33, que é a figura ao lado. Determine o módulo, a direção e o sentido do deslocamento resultante usando diagramas em escala. Então vamos lá. Ele parte ali do ponto inicial, percorre 2,6 km ao norte, depois dobra à direita, percorrendo 4 km a leste, e depois pega essa via em diagonal, na direção nordeste, a 45 graus com a horizontal, e percorre 3,1 km até chegar no seu destino final. Temos aí três deslocamentos que a gente vai desenhar os respectivos vetores. Temos o vetor A, o vetor B e o vetor C, e finalmente o vetor soma, ligando o ponto inicial até o ponto final. Se a gente escrever esses vetores na forma dos vetores unitários, a gente vai ter que o vetor A ele é igual a 2,6 na direção J, que é a direção que aponta na direção norte. O vetor B ele é horizontal e ele é igual a 4 I, que é o vetor direcional na direção leste. E finalmente temos o vetor C, que faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. A gente decompõe nas suas componentes horizontais e verticais, que é o Cx e o Cy. O vetor C vai ser escrito como 3,1 cosseno de 45 na direção I, mais 3,1 seno de 45 na direção J. A gente sabe que o cosseno de 45 é igual ao seno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o vetor C fica 1,55 raiz de 2 na direção I, mais 1,55 raiz de 2 na direção J. Então, o vetor soma vai ser o vetor A mais B mais C. Substituindo os vetores nessa soma aí, os vetores escritos na notação de vetores unitários nessa soma aí, a gente vai ter o seguinte: 2,6J mais 4 na direção I, mais a soma de 1,55 raiz de 2 na direção I, mais 1,55 raiz de 2 na direção J. A gente agrupa quem é I e quem é J, e a gente vai ter o seguinte: 4 mais 1,55 raiz de 2 na direção I, mais 2,6 mais 1,55 raiz de 2 na direção J. A gente sabe que o raiz de 2 é aproximadamente igual a 1,41. Então, a gente vai ter que o vetor soma é 6,19 na direção I, mais 4,79 na direção J. Que a gente quer calcular o módulo agora. A gente sabe que o módulo do vetor soma vai ser a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Substituindo aí os valores, a gente vai ter que o S vai ser 38,32 mais 22,94 e a raiz de tudo isso somado, que vai nos dar um valor de raiz de 61,26 igual a 7,83 km, que vai ser o tamanho do vetor deslocamento entre o ponto inicial e o ponto final. O problema ainda pede para a gente calcular o sentido desse deslocamento. Para calcular o sentido, a gente tem que calcular o ângulo θ que esse vetor faz com a horizontal. Então, a melhor maneira é usar a tangente de θ, que vai ser a componente vertical dividido pela componente horizontal. Isso aí vai dar um valor de 0,6 se a gente dividir 4,79 por 6,19. Então, essa tangente aí, a tangente desse ângulo é igual a 0,6. Pois bem, usando a calculadora para encontrar qual é esse ângulo, usando a função arcotangente da sua calculadora, a gente encontra que o ângulo θ é aproximadamente 31 graus. Problema 1.35.
Determine os componentes x e y dos vetores a, b, c e d indicados na figura ao lado. Nós temos, então, 4 vetores nesse plano cartesiano x, y, em que o vetor A ele aponta para baixo e tem módulo de 8 metros. O vetor B tem módulo de 15 metros e faz um ângulo de 30 graus com a direção vertical, e esse vetor B está no primeiro quadrante. O vetor D tem um módulo de 10 metros, tem uma direção de 53 graus em relação ao vetor, a direção vertical y, e está no segundo quadrante. O vetor C faz um ângulo de 25 graus em relação ao eixo horizontal, tem módulo de 12 metros e está no terceiro quadrante. Então, nós vamos analisar vetor por vetor. A gente começa pelo vetor A, que ele é muito simples. Ele é escrito como menos 8 na direção J, já que ele aponta verticalmente para baixo. O vetor B faz um ângulo de 30 graus com a direção vertical e 60 graus com a direção horizontal. Então, fica fácil calcular qual é a componente BY e a componente BX desse vetor. O nosso vetor B vai ser B cosseno de 60 na direção I, mais B seno de 60 na direção J. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é igual a 1 meio. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Substituindo os valores, a gente tem que o vetor B vai ser 7,5i mais 13j. O vetor C, a gente desenha ele, desenha as componentes, a decomposição dele nos vetores horizontais e verticais, e os ângulos. O problema diz que ele faz um ângulo de 25 graus em relação ao eixo horizontal e está no terceiro quadrante. Então, esse ângulo em relação ao primeiro quadrante, ele é, na verdade, um ângulo de 205 graus em relação ao eixo positivo x. Então, nesse caso, o vetor C vai ser igual ao módulo de C cosseno de 205 graus na direção I, mais módulo de C seno de 205 graus na direção J. Mas olhando aí para o vetor, você vê que a componente horizontal dele aponta na direção negativa do eixo x e que a componente vertical dele aponta na direção negativa do eixo y. Esse ângulo de 205 graus, ele é, na verdade, 180 mais 25. Então, a gente pode utilizar as propriedades do seno de A mais B e do cosseno de A mais B para encontrar que o vetor C é igual a menos o módulo de C cosseno de 25 na direção I, menos o módulo de C seno de 25 graus na direção J. Então, aí ele já está com os sinais corretos, né, as componentes x e y, e a gente sabe que o cosseno de 25 é positivo e o seno de 25 também é positivo. Substituindo aí os valores, sabendo que o cosseno de 25 graus é igual a 0,9 e o seno de 25 graus é igual a 0,42, calculados na calculadora, certo? A gente encontra que o vetor C é igual a menos 10,8 na direção I e menos 5,04 na direção J. Então, note que as componentes estão com sinais adequados para um vetor que está no terceiro quadrante. Finalmente, temos o vetor D. Ele faz um ângulo de 53 graus com a direção positiva do eixo Y e está no segundo quadrante. Aí a gente decompõe o vetor D nas componentes horizontal e vertical, e em relação ao eixo positivo x, ele faz um ângulo de 143 graus, que o coloca no segundo quadrante. Pois bem, fazendo a decomposição com os vetores direcionais, a gente tem que o vetor D é igual ao módulo de D cosseno de 143 graus na direção I,
mais o módulo de D, seno de 143 graus na direção J. Aí a gente vai ver o seguinte. No segundo quadrante, o vetor tem que ter a componente x negativa e a componente y positiva. 143 graus é igual a 90 mais 53. Utilizando as propriedades de cosseno de A mais B e seno de A mais B, a gente encontra que o vetor D vai ser igual a menos D cosseno de 37 graus na direção I, mais D seno de 37 graus na direção J. Substituindo os valores, sabendo que o cosseno de 37 graus é igual a 0,8 e o seno de 37 graus é igual a 0,6, a gente encontra que o vetor D vai ser menos 8 na direção I, mais 6 na direção J. Então, os sinais estão novamente compatíveis com um vetor que está no segundo quadrante. E esse é o resultado do problema 1.35. Problema 1.39. Para os vetores A e B indicados na figura, use o método das componentes para determinar o módulo, a direção e o sentido dos itens A da soma vetorial A mais B, item B da soma vetorial B mais A, do item C da diferença vetorial A menos B e item D da diferença vetorial B menos A. Note que esses vetores são exatamente os mesmos vetores utilizados no problema 1.35. E lá, nós determinamos que o vetor A era igual a menos 8j e que o vetor B era igual a 7,5i mais 13j. Então, no item A, a gente deseja calcular a soma vetorial de A mais B. Fazendo isso via as componentes, mas antes devemos lembrar que a soma vetorial ela é comutativa. A mais B é igual a B mais A. Então, a resposta do item B desse problema é idêntica à resposta do item A. A soma de A mais B vai dar 7,5i mais 13j menos 8j, e isso resulta em 7,5i mais 5j. O módulo de A mais B, a gente calcula ele como sendo a raiz quadrada de 7,5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, e isso aí dá um resultado de 9,01 metros. Para a gente determinar a direção e o sentido desse vetor A mais B, a gente precisa determinar qual é o ângulo θ que esse vetor A mais B faz com a direção horizontal. A tangente desse ângulo θ é simplesmente a razão entre a componente vertical e a componente horizontal. Então, a tangente de θ vai ser 5 dividido por 7,5, que vai dar 0,66666. Utilizando a calculadora para calcular o arco cuja tangente é 0,6666, nós determinamos que esse ângulo é de 33,7 graus. O item B, como já mencionamos antes, é idêntico ao item A, porque a soma vetorial ela é comutativa. A mais B é igual a B mais A. Vamos direto para o item C. No item C, nós desejamos calcular a diferença A menos B. E isso aí vai ser dado como menos 8j menos a soma de 7,5i mais 13j. Isso aí vai dar menos 7,5i menos 21j. Esse é o vetor A menos B. O módulo dele é calculado como sendo a raiz quadrada de 7,5 ao quadrado mais 21 ao quadrado, e isso aí resulta em um módulo de 22,3 metros. A gente vai determinar agora o ângulo θ, que dá a direção e o sentido desse vetor. Então, a tangente do ângulo θ ela é a razão entre a componente vertical e a componente horizontal. Então, a tangente de θ vai ser menos 21 dividido por menos 7,5, e isso aí dá 2,8. Note que a tangente é positiva, mas o sinal das componentes é negativo. Esse vetor ele aponta tanto na direção negativa do eixo x quanto na direção negativa do eixo y. Ele está
no terceiro quadrante. Então, para calcular esse arco tangente, tem que tomar cuidado. Se você vai encontrar na calculadora que o ângulo vai ser 70,35, mas você tem que somar com 180, porque esse vetor está lá no terceiro quadrante. E o resultado vai dar 250,35 graus. Eu convido vocês para repetirem esse problema e determinarem graficamente esse vetor A menos B. E, finalmente, no item D, a gente deseja calcular a diferença vetorial B menos A. B menos A vai ser 7,5i mais 13j menos 8j. Isso aí vai dar 7,5i mais 21j. E o módulo de B menos A é simplesmente a raiz quadrada de 7,5 ao quadrado mais 21 ao quadrado. E isso aí vai dar igual ao módulo de A menos B, 22,3 metros. A gente sabe que esse vetor ele tem que apontar na direção oposta do vetor A menos B. O vetor A menos B está no terceiro quadrante. A direção oposta desse vetor vai estar no primeiro quadrante. Para determinar o ângulo, a gente calcula a tangente desse ângulo, que vai ser a componente vertical sobre a componente horizontal. As componentes são todas positivas, o que de fato indica um vetor no primeiro quadrante. Isso aí vai dar tangente de 20, a tangente de θ é 21 sobre 7,5. Então o θ vai ser um ângulo no primeiro quadrante. Se você utilizar a calculadora, aí vai direto o ângulo de 70,35 graus. Então, mais uma vez, eu sugiro a vocês repetirem esse problema e desenhar graficamente os vetores A menos B e B menos A, para vocês verem esses ângulos da direção dele bem direitinho. Note que um tem que apontar na direção oposta do outro. O ângulo de um para o outro tem que ser 180. Então, esse ângulo B menos A está 70,35 graus da direção horizontal. E o outro, para ficar oposto, ele tem que estar... Então, vamos dizer que isso aqui seja 70,85. O outro tem que inverter o sinal, tem que ter mais 180 graus comparado com os 70,35. Que vai dar esse ângulo de 250,35 graus. Problema 1.45. Use componentes de vetores para determinar o módulo e a direção do vetor necessários para equilibrar dois vetores demonstrados na figura. Considere o vetor de 625 newtons de módulo ao longo do eixo negativo y e considere o eixo OX ortogonal a ele no sentido à direita. Então, nós temos aí dois vetores, um de 625 newtons apontando para baixo na direção vertical e um de 875 newtons no primeiro quadrante, fazendo um ângulo de 120 graus com o segundo vetor, com outro vetor. Então, nós temos aí que é o vetor A, que é o que aponta para baixo, e o vetor B, o segundo vetor do primeiro quadrante. Fazendo a soma vetorial aí, utilizando o método dos paralelogramas, a gente vê que esse vetor vermelhinho aí nos dá a direção do vetor A mais B. Então, nós precisamos saber como é uma soma vetorial de forças. A gente precisa saber qual é o vetor que, somado a esse vetor A mais B, resulta num vetor de módulo igual a zero. Isso é chamada condição de equilíbrio. Então, nós temos que a nossa condição de equilíbrio ela é escrita como sendo
o vetor A mais B mais um vetor C que a gente não sabe qual é e que a soma deles é igual a zero. Ora, mas a gente sabe, portanto, aí, que esse vetor C vai ser simplesmente o negativo da soma de A mais B, que vai ser esse vetor verdinho aí, né? Que ele aponta na direção oposta ao vetor A mais B. Então a gente precisa determinar a soma vetorial de A mais B, multiplicar por menos para encontrar o vetor C. O vetor A é simples, ele é menos 625 na direção J, já que ele é completamente vertical. Já o vetor B, a gente precisa decompor nas componentes horizontal e vertical e notar que ele faz um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. Então, nosso vetor B vai ser o módulo de B cosseno de 30 na direção I mais módulo de B seno de 30 na direção J. Isso aí vai dar 875 raiz de 3 sobre 2 na direção I, mais 875 raiz de 2, já que o seno de 30 é 1 meio, na direção J. Que nos dá 757,8 na direção I, mais 437,5 na direção J. O vetor A mais B, portanto, vai ser a soma desses dois vetores. É menos 625 na direção J, mais 757,8 na direção I, mais 437,5 na direção J. Agrupando as componentes horizontal e vertical, o vetor A mais B é igual a 757,8 na direção I, menos 187,5 na direção J. O vetor C, portanto, vai ser o negativo desse vetor, que vai dar menos 757,8 na direção I, mais 187,5 na direção J. Para calcular a direção desse vetor, a gente precisa encontrar qual é o ângulo que esse vetor faz com a horizontal. Então, a gente sabe que a tangente do ângulo θ, que é o ângulo da direção dele com a horizontal, é igual a componente vertical dividido pela componente horizontal. Isso aí é fazendo a razão entre 187,5 por menos 757,8, a gente vai ir utilizando a função arco-tangente da calculadora, a gente vai achar que o vetor θ é igual a 166,1 graus. 166,1 graus é um vetor que ele está no segundo quadrante. O segundo quadrante são todos os vetores cujo ângulo variam, a projeção horizontal variam entre 90 e 180. Ele tem que ter uma componente vertical positiva e a componente horizontal negativa. Isso aí está certinho pela nossa conta. Então, se a gente for desenhar esse vetor aí, a gente vai ver que esse vetor está praticamente na direção horizontal, apontando na direção oposta do vetor A mais B. Nos falta agora calcular o módulo. A gente sabe que o módulo do vetor é a raiz quadrada da componente x, a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Então, fazendo aí essa conta direitinho, a gente tem que calcular a menos 757,8 ao quadrado mais 187,5 ao quadrado, somar tudo e tirar a raiz. Isso nos dá um resultado de 780,65 newtons. E esse é o módulo do vetor que vai neutralizar a soma de A mais B. Questão 1.24. Demonstre que, não importa o que sejam A e B, a gente sempre obtém que o produto escalar entre A e o produto vetorial A vetor B é sempre zero. Sugestão: não procure uma prova matemática elaborada. Em vez disso, examine a definição da direção do cross product, que é o produto vetorial. Então, esse é um problema bem interessante de demonstração. Que nós temos um vetor A e B qualquer,
e que, independente de quem eles sejam, essa operação A escalar A vetor B vai ser sempre zero. Então a gente desenha o nosso vetor A e um vetor B qualquer. A gente sabe que o produto vetorial A vetor B resulta num vetor C perpendicular ao plano formado pelos vetores A e B. Então a gente tem aqui o nosso vetor C, que é igual a vetor B, e que os vetores A e B formam um plano, e que o vetor C é perpendicular a esse plano, A vetor B, é o plano definido pelos vetores A e B, e que existe um ângulo θ qualquer entre esses vetores A e B. Bom, se o θ for maior do que zero, a gente sabe que o vetor C existe. Lembrar que o módulo de C é definido como módulo de A, módulo de B, vezes seno de θ. Se o θ for zero, o seno é zero e esse vetor C tem módulo nulo, portanto ele não existe. Então, se o θ for maior do que zero, o vetor C existe e ele tem um C diferente de zero. Se o vetor C é perpendicular ao plano formado pelos vetores A e B, é óbvio que C vai ser perpendicular tanto ao vetor A quanto ao vetor B. Então, se a gente for calcular a operação A escalar A vetor B, isso é a mesma coisa que calcular o produto escalar entre A vetor C. Isso aí é módulo de A, módulo de B, vezes o módulo de C, vezes o cosseno de π sobre 2. Só que o cosseno de π sobre 2 é zero. A gente obtém que A escalar A vetor B, ele vai ser sempre zero. Justamente porque o vetor C é um vetor perpendicular ao plano formado pelos vetores A e B. Consequentemente, o vetor C é perpendicular tanto a A quanto a B. E esse é o fim dessa questão que eu considero muito interessante e importante de ser discutida.